Fala pessoal, tudo bem com vocês? Qual a importância dessa vitória do São Paulo diante do Ceará? A atuação da arbitragem e os sinais dados pelo Rogério Ceni na entrevista coletiva. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A gente precisa falar dessa vitória do São Paulo sobre o Ceará, importantíssima, 2-0. O Calleri desencantando, né, voltando a marcar, é um cara que me agrada muito, né, como ele briga, como ele é identificado com o São Paulo, como ele tenta, como ele te entrega mais além do gol, mesmo nos jogos em que ele não marcou, ele foi um cara extremamente voluntarioso lá na frente, um cara que briga, disputa espaço, muitas vezes para que outros jogadores cheguem e conseguiu, bem ao seu estilo, né, na tentativa, na raça, na garra, conseguiu fazer esse gol diante do Ceará. Não é fácil jogar lá. O Rogério Ceni sabe disso, né? De tantos confrontos pelo Fortaleza, quando ele comandava o Fortaleza, de outros quando ele já estava no São Paulo para jogar contra o Ceará ou contra o Fortaleza, de confrontos recentes, inclusive, pela Sul-Americana contra o Ceará. Não é fácil jogar lá, mas essa vitória ela foi fundamental. Porque hoje o São Paulo está mais próximo do G8 do que da zona de rebaixamento. Isso significa alguma coisa, faltando 11 rodadas, 11 jogos para terminar o campeonato? Pode não significar tudo, mas significa muito sim, porque o São Paulo precisava respirar no Campeonato Brasileiro, precisava ter uma tranquilidade maior, exatamente para ter esse tempo de preparação até o jogo contra o Independiente Del Valle, que não vai ser um jogo simples, simplesmente por se tratar de uma final, né? E nenhuma final é simples, num jogo único, concentração total, margem de erro zero. Rogério sabe disso, tem estudado frequentemente o adversário e sabe que mesmo no campo neutro, mesmo com um jogo apenas, mesmo com um adversário que não é aquele Independiente Del Valle que já foi campeão da Sul-Americana, que incomodou brasileiros nos últimos anos, né, comandado pelo Miguel Ángel Ramírez, não é o mesmo, ainda assim um adversário perigoso. Até lá, 1º de outubro, tem um tempo de preparação, e antes até o jogo contra o Avaí no dia 25, no domingo, que é o único jogo da rodada que é desgarrado da semana, exatamente para dar essa tranquilidade, né, para o São Paulo jogar antes, e provavelmente ali o Rogério não vai escalar todo mundo, né, e até porque o Avaí, apesar de estar, enfim, ter se recuperado no fim de semana, ter conquistado uma vitória aí no primeiro jogo do Lisca, comandando contra o Atlético Mineiro, é um jogo que no Morumbi o São Paulo tem condições de vencer. E se vencer, mais ainda melhora a sua situação em termos de tabela. Que sim, é uma temporada difícil, mais uma temporada difícil para o São Paulo, mas a gente precisa entender o contexto dela e os números do tricolor. Teve esse gol do Calleri no primeiro tempo, teve o gol de Nahuel Bustos no segundo, e numa jogada que passou pelos pés de jogadores contestados pelo torcedor. Começa numa belíssima assistência, né, o lançamento, melhor dizendo, do Marcos Guilherme, e aí sim a assistência quem dá é o Igor Gomes para a chegada do Bustos. E achei muito bonito que o torcedor presente no Castelão aplaudiu e ovacionou o Igor Gomes. O jogador também vive de fase, né? Jogador, treinador, arbitragem, jornalista, todo profissional vive de fase. E o Igor Gomes não vivia uma fase muito boa, talvez não viva ainda, né? Mas é importante aos pouquinhos ele conseguir dar uma assistência, ele conseguir se soltar, ele conseguir entrar em campo, ele conseguir... porque é um menino que a gente sabe o quanto ele se dedica, ele é formado pelo São Paulo, já foi colocado num pedestal, num tamanho que não era para ele, a pressão ela é muito forte. O São Paulo não tem meias articuladores, né? Então hoje talvez o Galopo seja o que mais se aproxime, mas ainda assim recém-chegando, ele dá uma dinâmica interessante, mas erra muito em acabamento. Então o São Paulo sempre dependeu dos seus volantes meio-campistas. Rodrigo Nestor, o Lisiero que foi para o Inter, o Igor Gomes é dessa geração. Acho até que talvez o Igor em algum momento vá buscar novos ares, né? Como aconteceu com outros jogadores e acabaram dando muito certo fora do São Paulo. O caso do Rodrigo Caio, o caso do Casemiro, só para citar 2 exemplos bem vencedores, assim. Mas o Igor Gomes ele é um cara identificado, ele é um cara que quer fazer dar certo. E acho que a culpa maior era do Rogério, né, numa insistência quando a fase técnica dele não era a melhor. Mas aí também a gente vai cair na qualidade do elenco, na limitação do elenco, na capacidade que ele tem para gerir o seu elenco, né? Mas dava para substituir, dar uma preservada para o Igor Gomes em determinado momento. Mas a vitória vem
E apesar da atuação do Maguielson Alves, né, que é um árbitro que está começando, sendo testado na Série A, é o segundo jogo dele, ele comandou também Inter e Cuiabá, e aí teve um lance polêmico no último minuto do jogo, né, em que ele marca um pênalti, mas depois o VAR recomenda a revisão, porque tinha uma falta do Valdívia no Edenilson, que se desequilibra e comete o pênalti, e aí acho até que acertou ali, né, mas vejam que o VAR né, tem uma interferência, isso obviamente deixa o cara nervoso, mas o problema do Maguielson nessa partida diante do Ceará foi a condução dele, né? O Rogério falou sobre isso, inseguro, nervoso, mas ele tem que ter experiência para ter experiência, ele tem que ganhar experiência. Todo profissional passa por isso, então ele tem que ser testado realmente, mas acho que o VAR atrapalhou a vida dele naquele lance do pênalti que ele marcou do Luiz Otávio no Caleri, e aí depois teve que ir no VAR para marcar falta fora da área e aí expulsar o jogador do Ceará. Gente, quanto à decisão, ela realmente ela faz sentido. Pela regra, se é disputa de bola, né, o jogador tenta acertar a bola, não consegue, acaba acertando o Caleri dentro da área pênalti, a regra não manda mais dar o vermelho pela disputa de bola, mesmo chance clara de gol, para não ter tripla punição. Né, pênalti, expulsão e suspensão para o próximo jogo. Então é amarelo, é pênalti amarelo. Se a falta é fora da área, mantém o vermelho, mesmo com a disputa de bola. O problema todo é que, pelo menos para mim, é um preciosismo danado você identificar que a falta começa fora da área e que o toque inicial ele é antes de cruzar a linha, sendo que o lance está em movimento. Sendo que o cara atinge o Caleri cruzando a linha, entrando na grande área. Então, para mim, aquilo é pênalti, que o árbitro marca em campo. E aí os caras que provavelmente não chegaram a uma conclusão na cabine do VAR, chamam o árbitro para ele ter uma terceira interpretação, uma quarta, quinta interpretação do lance que ele já marcou dentro de campo. Não, mas tem um toque aqui do vento que a camisa... Gente, não. Isso eu questiono. Mas tá, a decisão depois ela acabou sendo correta, baseada na regra, mas eu acho um preciosismo danado, porque o pênalti, para mim, tinha que ter sido marcado ali, e aí o Luiz Otávio receberia o amarelo. Claro que muda o contexto do jogo, porque aí o Jô dá uma pegada depois no Luciano, acho que era no Luciano, em que ele deveria ter sido expulso por aquela pegada, o árbitro dá só um amarelo, o árbitro não chama para revisar. Mais um problema aí. Depois o Zé Roberto acaba expulso lá no final do jogo. O Nino Paraíba poderia muito bem ter sido expulso também, não foi. Porque aí já muda tudo, né? Muda porque tem uma expulsão de um time do time da casa que sai perdendo por 1-0, né? Antes até do que acontece. E aí, enfim, isso muda toda a diretriz do árbitro no jogo, que não deveria ser, não deveria acontecer. Mas enfim. São Paulo chega até a sua vitória. A arbitragem do Maguielson Alves, que poderia ir para um caminho interessante, para mim ele foi atrapalhado pelo VAR e depois acabou se perdendo no jogo. E aí a gente tem a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Me chama a atenção que mais uma vez o Rogério diz o seguinte: se eu não for campeão eu vou embora. Basicamente ele fala isso. Nós precisamos ser campeão. Eu entendo quando ele diz que a mentalidade do time tem que ser essa, que você não pode negociar com... não, mas e se não for? Eu entendo isso, tá tudo certo. Realmente o Rogério, ele simboliza um São Paulo vencedor. Então ele estar ali, mesmo que seja a Sul-Americana, é a realidade do São Paulo. Ele mesmo falou, olha, se a gente fosse campeão na Copa do Brasil seria uma surpresa. Porque na concorrência, nos elencos e tudo mais, era muito difícil pelos adversários. Na Sul-Americana, mesmo com dificuldade, o time chegou. E chegou na final, você tem que ser campeão. Aí ele fala, eu sei que tá todo mundo pensando assim, mas não tem problema. Aqui no São Paulo, por tudo que o time se acostumou nos últimos anos, inclusive com ele como goleiro, ele sabe que o São Paulo tem um espírito vencedor, uma aura vencedora, uma história vencedora. Então não dá para você chegar numa competição e negociar com a derrota. Não pode. Você precisa ser campeão. Mas também sabemos que a chance é 50%, né? Antes da bola rolar é 50%. Pode dar um, pode dar outro. E aí? E o Rogério tem dado sinais de que, não, eu vou embora. Dia 2 de julho, não, dia 2 de outubro, se eu não for campeão, eu vou embora. Pode mandar embora, abrir mão de multa, não sei o que e tudo mais. O que ele quer dizer com isso? Vou fazer uma leitura, tá? São Paulo campeão, o Rogério marca o seu nome na história como jogador e técnico, volta a dar ao São Paulo não apenas uma final depois de 10 anos, mas um título expressivo depois de 10 anos. Um título internacional, um título continental que faz com que o São Paulo se reacostume a vencer.
assim como for o Paulista de 2020, que eu também considero muito importante, através do Hernan Crespo. E o São Paulo conquista uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Com isso, muda o orçamento, inclusive, muda a premiação da Sul-Americana e aí ele vai conseguir montar o seu elenco. De novo, ele bateu na tecla de que não tem jogadores de características que ele precisa e gostaria de ter. Que no segundo tempo, no jogo contra o Ceará, quando ele tem um jogador a mais, ele não poderia ir para cima como ele gostaria, com jogadores velozes, para quebrar as linhas, para partir para o contra-ataque, porque ele realmente não tem. Ele tem que apostar no Alisson e no Patrick, que eu já disse, não são velocistas, Luciano e Calleri, que são jogadores que até se movimentam, especialmente o Luciano, que busca o jogo, mas também não tem o 1 contra 1, não tem o drible, não tem essa quebra de linhas. Ele tem que apostar nisso, né? O Wellington mais espetado, o Rafinha como construtor, tudo que ele falou na entrevista. Mas ele não tem um Soteldo, que ele tanto pediu. E aí, pelo que eu entendi, ganhando o título da Sul-Americana, ele no ano que vem fala, bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos reforçar aqui, ali, vamos pontualmente trazer as necessidades que eu tenho. Se não vencer, o Rogério sabe que o ano que vem ele será tão difícil quanto esse. Em que ele chegou na final do Paulista, em que ele chegou na semifinal de Copa do Brasil, em que ele chegou na final da Sul-Americana, em que ele está se mantendo no Campeonato Brasileiro de uma forma muito mais tranquila do que fora no ano passado. Ele não quer passar mais um ano por isso. De, na dificuldade, fazer um campeonato de permanência. De buscar 45 pontos para não ser rebaixado. E aí, sei lá, brigar nas Copas ou no Paulista para tentar alguma coisa, não sendo favorito. Não é o que ele quer. O Rogério Ceni se acostumou a ser vencedor e ele quer um time competitivo. E ele só vai poder fazer isso se ele for campeão. Se ele não for, a menos que o presidente diga para ele, não, a gente resolveu algumas coisas aqui, vamos trazer uns jogadores que você precise. Se não, aí eu acho que ele tende a ir embora. Mas isso é só uma leitura, não é uma informação. Eu só estou achando estranho, estou promovendo o debate aqui, porque é a segunda vez, em sequência, que ele fala na entrevista coletiva que se ele não vencer a Sul-Americana, ele vai embora. Eu acho que é por todo esse contexto, esse cenário. O que você acha? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!